Mais uma conversa aqui no Psi Channel. Eu sou o Gabriel Tortella e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Elaine Alves, que é especialista em perdas, luto e morte. Ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Morte e também o Centro de Estudos e Pesquisa em Emergências e Desastres, ambos da USP. Elaine, muito obrigado por ter aceito esse convite, por ceder um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. A gente conversava um pouquinho antes aqui de começar a gravação sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade e também para os alunos na formação da psicologia e quem mais possa interessar. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Sou eu que agradeço o convite, né? Estou bem satisfeita de estar aqui e poder falar mais, né, sobre o tema. Quem sabe as pessoas se interessam mais por isso. Esse é um dos nossos objetivos, é tirar alguns temas dos centros acadêmicos, dos artigos científicos e colocar de uma forma simples para que mais pessoas possam se interessar e entender um pouquinho melhor sobre tantos temas diferentes que a psicologia tem como estudo, né? Muito bem, começa contando para a gente um pouquinho, Elaine, como é que começou o seu interesse pela psicologia? Lá atrás, na tua graduação, como é que surgiu a ideia de cursar psicologia? Como que você chegou até esse curso? Interessante, né? Porque eu fui educada, né? Como eu sempre gostei muito de viajar, eu fui educada para ser aeromoça. Na época se falava aeromoça. Meu pai me dizia que era a possibilidade. Então, meio que cresci pensando nisso. Fiz um curso técnico de turismo, que era uma possibilidade de viagem. Mas eu tive uma professora no curso de turismo, uma professora que dava aula de psicologia. E foi lá que eu me encantei pela psicologia, nessa disciplina de psicologia dentro de um curso técnico de turismo. E ali eu defini que eu faria psicologia. Fiz uma graduação sem muito saber. Ao final eu resolvi ir para a parte da educação. Trabalhei mais ou menos 10 anos com a primeira infância, que eu acho que é uma parte muito importante do desenvolvimento humano e, na verdade, que as pessoas acabam não dando muita atenção, mas eu entendo que é a parte mais importante do desenvolvimento humano. Trabalhei com crianças de 0 a 6 anos. Esse foi o meu início, né? Eu jamais imaginei que eu ia lidar com isso. Aí eu tive 2 filhos e a minha filha tem uma deficiência intelectual. E aí eu tive que ir parando, né, com as atividades profissionais para poder cuidar dela, dos 2, né? Mas ela tinha algumas exigências e eu fiquei, e isso eu acho que é a parte legal, né? Assim, eu fiquei 10 anos parada, né? Eu falo que eu fiquei me enganando. Eu fiquei me enganando que eu trabalhava. Eu atendia uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Eu tinha uma amiga que me emprestava uma sala e eu fazia atendimentos ali. Mas, na verdade, eu fiquei parada por conta das exigências desse tratamento. E quando minha filha já estava maior, eu a levei a um dentista, que era uma dentista especializada. E essa dentista me convidou para fazer um trabalho voluntário no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais na Faculdade de Odontologia da USP. E na época eu quase não aceitei, porque eu pensei, o que tem a ver psicologia e odontologia, né? Mas eu acabei aceitando e foi ali que a minha vida mudou. Inclusive, o meu mestrado, eu sou mestre em odontologia, olha isso, né? Mas ali foi que minha vida mudou. Eu trabalhava muito com pessoas com HIV/AIDS, entre outras situações consideradas pacientes, né, especiais. Mas ali tinha uma discussão sobre dentistas, que dentistas e médicos, cirurgiões, de modo geral, que fossem portadores do HIV ou que tivessem AIDS, que eles não poderiam trabalhar. E dentista, todo dentista é cirurgião. E como você faz quando você acabou de pegar seu certificado, né, e não pode trabalhar? Ou quando você tem 40 anos de profissão, né, ou 50 anos de idade, 40 anos de idade, e não pode mais trabalhar. E aí impedido de exercer a profissão que você fez a vida toda, né? Então, exatamente, que você, na verdade, exatamente, você estuda, quando a gente faz uma faculdade, pelo menos
a princípio é para aquilo que você vai fazer o resto da sua vida também, né? Então, como depois de tanto tempo... E aí, ali eu fiz meu mestrado ali na faculdade, na odontologia social, para estudar exatamente isso, né? Se dentistas com HIV/AIDS poderiam ou não, qual era o risco de infecção, de fato, né? Porque a gente estava com isso no auge, né? Era 96, 2000, né? Isso era uma coisa muito forte ainda. E aí, fazendo esse mestrado, eu fui estudar preconceito e morte social. Nós tínhamos, na época, o Betinho, que falava que ele era um cadáver ambulante e que a AIDS ela trazia a morte social. E que toda pessoa com HIV, a AIDS, elas eram pessoas mortas, consideradas mortas, né, socialmente. E eu fui estudar isso. Mas antes disso, em 96, eu comecei, que foi quando eu comecei lá no CAPES, no CAP, né, que não é o CAPES, mas o CAP, Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. Ali eu estudava, eu fiz o meu mestrado, foi em bioética, né? E aí eu comecei a estudar bioética, e ali já tinha a questão dos cuidados paliativos, já tinha uma discussão dos abortos, da eutanásia, né? Então, de certa forma, isso já estava vindo, mas eu não achava que eu ia estudar isso, né? Mas aí eu entrei no mestrado, eu estudei isso, e lá na odontologia eu aprendi muito, acabei dando aula lá de psicologia aplicada ao odonto, e eu acompanhava uma professora que fazia perícia, ela fazia perícia, os juízes pediam perícias quando as pessoas tinham deformidades faciais e estavam processando os dentistas, né? Então eu acompanhava nas perícias. E eu observava o sofrimento daquelas pessoas que tinham sofrido um acidente, né? Ou levado um tiro, ou uma pedrada, ou caído da bicicleta, ou de carro de ônibus, e que quando acordavam estavam com o rosto deformado, era um outro rosto, e elas vinham com a fotografia mais bonita que tinham, né? Do dia do casamento, do dia da formatura, e elas diziam: esse aqui sou eu, este não sou eu quero voltar a ser esse, que é algo que nunca ia acontecer. Isso me interessou, porque eu entendia que ali tinha um luto, né? Tinha uma perda, tinha um luto, e tinha a perda da identidade, né? Era a morte da identidade. E aí eu fiz um projeto para o doutorado, e aí sim para o Instituto de Psicologia, e já para estudar com a professora Maria Júlia Kovacs, né? Para estudar luto mesmo. Aí eu já fiz, mas mesmo assim ainda estava falando de mortes simbólicas, né? E de luto por perdas, de modo geral. Mas aí, quando eu entrei lá, eu já entrei de cabeça estudando o luto de todas as maneiras, né? E é apaixonante, é apaixonante. Lá no doutorado, acho que com 1 ano e pouco de doutorado, eu fui convidada para fazer parte do Laboratório de Estudos sobre a Morte, do Instituto de Psicologia, que é coordenado pela professora Maria Júlia Kovacs, o que para mim é uma grande honra, porque, na verdade, como convidados desse laboratório, só teve a Ingrid, eu e mais 2 pessoas, a Cláudia e a Ana Beatriz, né? Então, é uma honra isso, né? O laboratório fez 20 anos agora. Qual que é o objetivo do laboratório? O que vocês estudam e como saem de lá pesquisas e estudos que podem ajudar os profissionais ou a própria sociedade? Nossa, bom, o laboratório ele tem várias vertentes. Tem as questões das pesquisas nas diversas áreas do luto, né? E vem também pelos alunos de mestrado e doutorado, além das que cada um de nós desenvolvemos. E foi lá que eu entrei para uma outra linha de pesquisa, que é de emergências e desastres, né? E suicídios. Mas, então, assim, o laboratório desenvolve esse tipo de pesquisa, tem os alunos de mestrado e doutorado. Nós promovemos, agora tudo parou, mas a gente tem uma jornada que é famosa, que é a Jornada do LEM, que acontece toda a última quarta-feira do mês de maio, né? E ela é conhecida. Quando chega em abril, final de abril, assim, as pessoas já estão ligando para confirmar. Como hoje ela não tem mais inscrição, nós já tivemos inscrições, mas não funcionou, porque as pessoas faziam inscrição e não iam. E aí, às vezes, o auditório ficava com vagas e muitas pessoas tinham sido impedidas de ir. Então, hoje não tem mais inscrição, né? Quando o auditório lota, quando nós ainda montamos uma outra sala, enfim, é uma procura muito grande, né, pela jornada. Então, nós temos a jornada, nós temos alguns outros eventos
como discussão de debate sobre filme, quando nós trazemos pessoas para fazer debates, e mesas redondas. Aí tem, bom, aí tem publicações, né? Tem artigos científicos, publicações de várias maneiras, livros, e tem atendimentos. Né? O laboratório faz um atendimento especializado, porque no Instituto de Psicologia tem a clínica de psicologia que faz atendimentos, mas os laboratórios, eles fazem atendimentos especializados com profissionais pós-graduados. Então, o LEM faz um atendimento para pessoas enlutadas. Isso é aberto para a população? É aberto para a população, é aberto para a população de modo geral. Porque, por exemplo, a clínica de psicologia, ela é aberta só para a comunidade, para o entorno, né? Mas o laboratório, por ser um especializado, ele é aberto para a população de modo geral, né? Infelizmente, tudo isso está parado nesse momento, mas esse é o trabalho do laboratório, né, que tem muita produção. Aí eu fiz o meu doutorado, que rendeu um livro, que é sobre deformidade facial, né, e o luto pela identidade perdida, e porque o rosto é a única parte do corpo que você não esconde, né? Qualquer outra deformidade você consegue esconder, o rosto não, e o rosto te identifica, né? Qualquer documento de identidade nossa tem o nosso rosto. Então, isso, uma deformidade no rosto tem um significado vital mesmo. E lá eu fiquei ainda um tempo, e aí tinha as questões do suicídio, que eu fui me especializando também, mas faltava a área de emergências e desastres. E aí eu entrei por essa linha de pesquisa, então hoje o laboratório tem essa área que eu é que desenvolvi, né? Que desenvolvo isso lá. E aí eu fiz o meu pós-doutorado em emergências e desastres, psicologia de emergências e desastres. Depois eu fui para Turim, fazer na Organização Internacional do Trabalho, que é da ONU, eu fui fazer um curso de gestão de risco e desastres, né? Enfim, fui me especializando nessa área que a gente só está lidando com desastre, né? Nesse momento a gente está num grande desastre. Então, assim, o que acontece quando você entra para a área do luto, né? Perdas, morte, luto, ela é fascinante. Você vai se apaixonando, né? Eu, como professora também universitária, eu dei aula até maio do ano passado, e eu entrava em sala de aula para dar outras disciplinas, mas à medida que eu começo a falar para os alunos o que eu faço, eles vão... Primeiro, alguns dizem, nossa, que horror e tal, mas à medida que eu vou contando alguns casos para ilustrar a aula, né, dando alguns exemplos, e aí eles vão se encantando, porque eles vão entendendo o que é que isso significa, né? Porque, na verdade, nós temos muitos lutos durante o nosso desenvolvimento. Nós temos o próprio desenvolvimento humano, ele é composto por mortes, né? A criança precisa morrer para surgir o adulto, que precisa morrer para surgir o velho, o solteiro morre para surgir o casado, né? O aluno morre para surgir o profissional. Então, a criança muda, a mudança do professor na infância, o primeiro professor que tem um significado. Então, assim, mudança de casa, mudança de cidade, enfim, são várias as perdas que são extremamente significativas, sem contar as mortes reais, concretas, e que não é verdade que a gente só vai vivenciar a morte quando nós somos adultos e podemos compreendê-la, e que nós só vamos morrer quando estamos velhos, né? Então, não, isso não é verdade. Crianças muito pequenas têm que conviver com muitas mortes, às vezes, né? E além de também ter que viver com a sua própria morte, a doença que está nela e o fato de que ela está morrendo também, né? Ou mesmo hoje crianças e jovens que pensam em morrer porque não vêem sentido na vida. Então, a gente tem a morte de um modo geral. Hoje eu entendo que é uma grande falha na graduação, não só da psicologia, mas em todas as graduações de qualquer curso. Não é só curso de saúde, que, claro, é a maior falha, talvez, mas em qualquer curso, a gente, lá no laboratório, tem uma discussão que se chama Educação para a Morte, né? Maria Júlia Kovacs tem um livro com esse nome. Porque essa é uma divulgação que nós entendemos que deveria ter uma disciplina em todas as graduações falando sobre educação para a morte, né? Porque o arquiteto trabalha com isso, o engenheiro trabalha com isso,
o administrador trabalha com isso. Você precisa ver quando morre alguém numa empresa e que nós somos contratados, como está todo mundo perdido porque não sabe como lidar com isso. Né? Então, todas as graduações. Então, não achar somente que a morte é o desaparecer físico, né, de uma pessoa, mas quantas mortes existem na vida. E esses são temas de reflexão, né, para os profissionais de saúde, principalmente, como a gente vai atuar com essas demandas, mas para as outras pessoas também refletirem sobre o propósito da vida e os lutos ao longo da vida, né? Aqui, de forma nenhuma, a gente tem como objetivo preencher essa lacuna da graduação, mas sem dúvida trazer à tona esse tema para que daí os profissionais e os interessados possam se aprofundar depois e ir em busca desses assuntos, desses estudos, né? Falando da teoria um pouquinho, o luto e a tanatologia, eles estão vinculados, eles são a mesma coisa. A gente teve um pouquinho de evidência sobre a palavra tanatologia, depois que a gente teve até em alguns filmes falando sobre o Thanos, né, sobre a origem desse nome, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre o que é a tanatologia. Que vem do Thanatos, né? Que é a morte. Então, a tanatologia é o estudo sobre a morte, né? E o luto é uma consequência da morte. Então, assim, quando a gente está falando... Então, sim, luto faz parte da tanatologia, mas quando a gente fala em tanatologia, nós estamos falando de todas as ciências, né? Ou de tudo, de novo, né? Tanatologia. Então, o arquiteto que vai fazer tanatologia, ele vai olhar como é que a arquitetura lida com a morte. Então, a gente tem arquitetura cemiterial, mas a gente não tem só a cemiterial, né? Nós temos, nos desastres, no Haiti isso aconteceu muito, né? Depois do terremoto, então entra aquele pessoal que vai fazer então primeiro vem a equipe de saúde, vão os psicólogos, e aí as coisas vão se acomodando, os tremores passaram, aí começam a chegar os arquitetos e os engenheiros, porque eles vão olhar aquelas casas todas, quais podem ser aproveitadas, quais precisam ser demolidas, como fazer esse tipo de construção. Agora, em Mariana, por exemplo, né, que essa reconstrução de Mariana, né? Os arquitetos precisam entender que eles precisam escutar os moradores, né? Quem são os vizinhos? Então, assim, o mesmo até para você colocar, distribuir, né? Quem são os vizinhos? Essa vizinhança, essa comunidade, ela é importante. Então, quando eu for fazer uma casa, eu preciso fazer uma casa em que eu contemplo que a Dona Maria, que cuida dos filhos da Aparecida, vão morar mais ou menos perto, né? Porque existem esses laços todos. E aquilo que foi perdido também, né? Então, assim, é isso que é tanatologia. Então, são todas as áreas estudando dentro do seu saber, né, o que é a morte para si. E acho que é muito importante. Só para ilustrar, aí falando dos desastres, mas acho que é muito legal. No CEPED, são 2 exemplos. No CEPED, um pessoal da arquitetura estava falando, comentando de um lugar que eles estavam construindo casas e que eles se impressionaram quando as pessoas começaram a falar a cor que eles queriam que pintasse a parede. E aí eles se deram conta de que perguntar para reconstruir uma casa para alguém que perdeu uma casa não é importante, não é só isso. Você entrega uma casa e fala, está aqui sua casa nova e acha que está fazendo um grande bem. Né? Mas que, de repente, perguntar para aquela pessoa o que ela precisa na casa e até que cor ela quer a parede. Porque isso para ela tem um significado. Né? Eu quero a minha parede da cor daquela casa. Né? E uma outra questão é numa cidade que a cidade foi coberta pelas águas por conta de ser utilizada para usina, e eles reconstruíram essa cidade num outro local. E aí as mulheres lavavam a roupa no rio. E aí eles fizeram uma cidade legal para essas pessoas e puseram um tanque no fundo das casas. E aí as mulheres andavam quilômetros para lavar roupa no rio. E eles não se conformavam, não entendiam. E foram fazer um estudo. E é lógico, né? Porque não era só lavar roupa no rio. Era um encontro. Elas iam para o rio, levavam os seus filhos, enquanto elas lavavam roupa, elas não tinham que se preocupar, porque tinha um monte de mulher olhando aquele monte de crianças, as crianças estavam brincando, e elas
tinha uma socialização ali, né? Tem uma troca ali, aquilo era muito importante. E aí, depois que eles fizeram esse estudo, eles pegaram os tanques, né? E aí eles fizeram uma espécie de uma lavandaria no meio dessa comunidade que eles criaram. Coletiva. Exatamente, porque aí essas mulheres então não precisavam ir no rio, porque tinha também uma questão da poluição do rio, mas aí funcionou, porque o encontro delas era no lavar a roupa. Então, assim, o quanto é importante olhar, porque, de novo, se você pensar em tanatologia, né, aquilo foi uma perda. Né? E a gente não se dá conta do quanto pode fazer falta lavar roupa no rio. O Brasil ele é muito grande e a gente tem diferenças culturais. Você acabou de dar um exemplo super legal. Eu confesso que eu nunca tinha pensado na relação entre construção, arquitetura e psicologia e me abriu para isso. Mas a questão da morte, do luto, ela tem diferentes visões no mundo, né? Existem culturas que lidam com a morte de formas diferentes. No Brasil, vocês identificam essas regionalizações também? Essas diferentes formas de lidar com o luto? Sim. Antes eu só queria complementar o que a gente falou, porque assim, eu trouxe arquitetura e tal, mas quando a gente fala em tanatologia, as pessoas também acabam também reduzindo só aos estudos do corpo, né? De como, só assim, dos estudos do que acontece com o corpo no pós-morte, né? Até o enrijecimento, ou até que esse corpo se desfaça, o que se utiliza, né? Então tem uma que acho que é praxitanatologia, alguma coisa assim, que são os produtos que você utiliza no corpo para conservar. Então, muita gente conhece tanatologia como isso, tá? Ou todo ligado à área de química e medicina, né? Mas não, a tanatologia ela é o estudo sobre a morte, a ciência que estuda a morte, né? Biologia, ciência, e que isso se abrange para todos, tá? E que as pessoas fazem isso de um modo geral. Aí, voltando para a questão da cultural, né, da morte. No Brasil, a gente tem, sim, diferenças regionais, e é muito interessante pensar, eu não vou me lembrar o nome das cidades agora, porque são tantas coisas que a gente vê de estudos mesmo, sabe? Eu quero falar dessa regionalidade, mas depois falar um pouco sobre o Brasil ou de Oriente e Ocidente também. Mas aqui tem uma cidade no norte, que eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas a pessoa trazia um estudo muito interessante que naquela cidade tinha uma pedra. E esta pedra é um lugar naquela cidade extremamente importante para todos, que todo morto tem que ser colocado naquela pedra antes de ir para o caixão. E não importa a condição do corpo. Então, se a pessoa foi estraçalhada num acidente, ela tem que ser colocada naquela pedra antes de ir para o caixão. E neste lugar, as pessoas vão ver o morto. E aí a pesquisadora que trouxe essa história, ela disse que quando ela foi ver, ela disse que foi lá por conta do estudo dela, e que a primeira vez que ela foi era o filho de um médico, que chamou muita atenção dela, né? O filho de um médico que tinha sido atropelado, estava numa condição bem ruim, o corpo, e o médico fez questão que o filho passasse pela pedra antes de ir para o caixão e ir para o velório. Mas que ela ficou muito incomodada, porque tem pipoqueiro, né? Tem o cara que vende doce, né? Tem enfim, né? Realengo, a questão da música e tal. E as pessoas, toda a comunidade passa por aquela pedra. Acho que é de fato onde acontece o velório, né? É como se fosse uma coisa sagrada. E ela disse que ela precisou de muito, nesse dia ela queria mandar o pipoqueiro brigar com o pipoqueiro, queria mandar todo mundo embora, tal, mas que depois ela entendeu o que era, porque também nos nossos cemitérios, né, você tem em volta das padarias, né, que todo mundo vai tomar café, enfim, que ela acabou entendendo, mas que ela demorou para entender. Então, olha que interessante. O vendedor de flores. Enfim, o que chama atenção nessa cidade é que a pessoa tem que ir, né, como ela estava quando ela morreu. É como ela vai para essa pedra, né? Então, isso é muito cultura. Nós temos aqui muito perto de nós, em São Paulo, em cidades muito próximas, que quando morre alguém, passa um carro com alto-falante, né, avisando que fulano morreu, que o velório vai ser em tal lugar, né, em cidades muito próximas nossas. Nós temos várias regiões do norte e nordeste
que as pessoas tiram fotos do morto no caixão, colocam isso, emolduram isso e colocam na parede. Existem veja, isso para nós aqui no Sudeste é um absurdo. E para eles, se não colocar na parede, né? Existem lugares que, se a pessoa morre em casa, então cai no banheiro. Então, ali onde a pessoa caiu, ali eles pintam com uma cruz. Então, assim, a gente tem muita coisa, né, em termos de cultura no nosso país, né? Isso tudo que eu estou te falando, eu sei por conta de alguns estudos em que eu fui banca, né? Ou que eu li, ou que alguém veio no meu curso, porque eu tenho vários cursos e as pessoas contaram. Mas imagino que seria ir por aí, por esse país afora, olhando as culturas da morte, né? E aí estender isso então para Ocidente, Oriente, como você comentou, isso fica muito mais discrepante. Então, na verdade, o que eu queria dizer sobre Oriente e Ocidente é que eu acho que tem um mito aí que é importante ser colocado, porque as pessoas dizem assim, mas no Japão as pessoas não choram. Aqui no Brasil mesmo, aqui no Sudeste está ficando meio não politicamente correto chorar. Então, você está chorando muito, vai alguém te cutuca, né? E em lugares do Nordeste as pessoas rolam no chão. Na África, as pessoas colocam... elas teatralizam o sofrimento mesmo, né? Não, eu não teatralizar porque é a nossa maneira de olhar, mas elas demonstram o sofrimento, elas rolam no chão, elas se rasgam, elas põem o sofrimento para fora. Em alguns lugares as pessoas dizem, no Brasil a gente chora, né? No Ocidente a gente chora, mas no Oriente as pessoas fazem festa. Então, isso é cultura, é a maneira como cada país ou cada cultura homenageia o seu morto, que é diferente de sofrimento. O fato da pessoa fazer festa, então no México, por exemplo, o Dia dos Mortos é uma grande festa. E durante muito tempo aqui em São Paulo, ou mesmo talvez no grande parte do Brasil, era um lugar que se passava o dia inteiro chorando, não se fazia nada, de silêncio e tal, né? Na minha infância, eu me lembro que a minha avó passava o dia no cemitério, né? Então, mas isso não quer dizer que as pessoas ficam felizes porque morrem, entendendo que a morte é uma coisa bela e tal. Não, existe um rompimento de vínculo, e o rompimento de vínculo ele é sempre sofrido, sempre há sofrimento. O que acontece é que cada cultura aprende a lidar com o sofrimento de uma maneira, né? E tem que se haver com o sofrimento daquela maneira. E eu fico muito preocupada quando eu penso assim, tudo bem, é cultura, mas o que significa o rompimento de um vínculo fundamental, que mexe muito com você, que você só tem 3 dias para sofrer? Né? Como é que é isso? Então, assim, no Japão, né, se coloca que faz aqueles cultos em que se oferece muita comida, enfim, né, as pessoas falam. Alguns lugares você tem até e no Brasil isso também está mudando, né, a questão da festa, mas isso não tira a dor. Outro dia uma pessoa me disse que foi fazer um atendimento num velório e ficou muito chocado, né? Porque chegou lá, tinha uma música muito alta e as pessoas soltavam muitos fogos. E aí, quando os fogos acabaram, disse que alguém chegou e falou assim, olha, acabou os fogos. Aí disse que a pessoa, chorando muito, dizia, não pode acabar os fogos, não pode. Vai lá e compra mais, vai lá, até enterrar tem que soltar fogos. Né? E a música também, e essa pessoa veio me falar que estava muito chocada. E a gente teve que sentar e ter uma conversa, que isso não significava falta de sofrimento. Né? Tanto é que a pessoa estava chorando. Mas aquilo era uma homenagem, é como aquela família, né? Homenageava seu morto. Então, eu acho que essa questão do Oriente, né, do Ocidente, tem uma mudança muito grande em como cada um vive a morte. Tem outra coisa também, os orientais, eles sabem que, muitos dos países do Oriente, eles sabem que vão morrer. Eles cultivam a morte, eles falam sobre a morte, então existe vamos dizer assim, um preparo para a morte, o que nós não temos. Ótimo ponto. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. É uma coisa que eu queria te perguntar. Eu acho que a gente fala pouco sobre vários temas na nossa cultura, mas aqui no Brasil, eu acho que a gente fala pouco sobre finanças dentro de casa, a gente fala pouco sobre sexualidade e a gente não fala sobre morte.
né? Você verifica isso nas pesquisas? Vocês observam isso? Você acha que deveria ser falado mais? Então, essa é a nossa bandeira, né? Nossa bandeira é vamos falar sobre morte, né? Porque não se fala sobre morte. E existe toda uma história, né, que foi colocada pelo Philippe Arrier, com relação sobre a que se chama no livro A História da Morte no Ocidente, ele coloca assim, ou O Homem Diante da Morte, né? E que faz muito sentido, vou resumir muito, trazer só dois conceitos dele, que eu acho que já explica bem, que é o primeiro conceito e o último dele, né? O primeiro conceito dele, que ele vai dizer que desde o início da humanidade, né, até o final do século XIX, a gente tinha uma medicina muito precária, então as pessoas sabiam que iam morrer. Se elas ficassem doentes, o médico dizia que ela estava muito mal e ela ia morrer. Então ela era atuante enquanto ela podia, quando ela não podia mais, ela se recolhia e nós tínhamos a figura do moribundo. Quando tinha um moribundo, essa pessoa ela era respeitada, as pessoas as portas das casas eram abertas, qualquer pessoa podia entrar, inclusive criança, para conversar com esse moribundo, porque ele tinha a sapiência do morrer. E aí o que se coloca que era assim, não que morrer fosse bom, não que não houvesse sofrimento, mas a morte ela estava ali, posta. Essa pessoa está morrendo, ela sabe que ela está morrendo, todos sabemos que ela está morrendo, e ela pode fazer. Então, se ela quiser chamar alguém, ela pode chamar e essa pessoa virá. Se ela quiser pedir perdão, se ela quiser perdoar, né? E as pessoas, inclusive, podiam administrar a própria morte, antes, durante e depois. Então, eu quero viver desse jeito, quero tomar sol, não quero tomar sol, o meu enterro, o meu velório, eu quero que seja assim, e o meu sapato vai para fulano, né? O filho mais velho não pode casar enquanto todas as mulheres não casarem, né? Então, assim, a pessoa podia fazer esse tipo de coisa, porque ela sabia, ela tinha consciência que ela estava morrendo. Então, não que as pessoas não tivessem medo, que elas morressem felizes, a gente não vai fantasiar isso, mas a morte era conhecida, porque nós não tínhamos possibilidades. No início do século XX, no final do século XIX, começa a puericultura, porque a gente tinha uma mortalidade infantil muito alta, as crianças não existiam, né? A história da infância começa no final do século XIX, quando entra a puericultura, né? As mulheres começam a ter um pouquinho de vínculo com os filhos. São as primeiras histórias de luto que a gente tem, de mães de luto por filhos, né? Porque as mulheres tinham muitos filhos e elas não sabiam quantos elas iam criar. Né? Então, assim, a gente ouve, só fulana teve 12 filhos, mas criou 6, né? E era assim. O bebê era feto, você não tinha nada do que tem hoje. Então, o vínculo da mulher com o filho, ele acontecia depois do nascimento e muitas vezes só depois que ele vingasse. O do pai com o filho, ele só acontecia quando a criança já estava correndo. Mais tarde, que era né? garantido, né? Era garantido que ia viver. Então, tinha todas essas questões. E aí a medicina, então, começa uma medicina para criança, né? E a medicina começa a se desenvolver a passos lentos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um boom. Então, principalmente na metade do século XX, quando a morte sai de casa, porque até então as pessoas morriam em casa, no seio da família, os velórios eram realizados em casa e as crianças sabiam da morte. Participavam, viam a pessoa morrer, viam cuidar do corpo, brincavam embaixo do caixão, viam os enterros, né? As crianças não eram poupadas disso. Hoje a gente tem essa dúvida, né, Elaine? O que falar com as crianças? Eu falo sobre a morte, eu falo que o pai ou a mãe morreu, ou um irmão, ou não, eu escondo essa informação, ou eu transformo essa informação em algo mágico. Não, pelo amor de Deus, vamos falar disso. A gente tem que falar, a criança tem o direito à verdade, tem o direito à própria história e tem direito à despedida, né? Então, mas veja, a criança dá conta, né? Porque qual era o segredo da época? Era justamente de onde vinham os bebês. Não se falava de sexualidade, né? Para a criança. Então, ninguém falava com a criança sobre sexo, mas falava de morte. Hoje não se fala sobre a morte, mas fala de sexo. E a criança dá conta das duas coisas. Quem não dá conta é o adulto, é óbvio.
né? Então é isso, olha, aí nesse período, os hospitais deixam de ser o lugar onde a pessoa vai para morrer e passa a ser o lugar onde a pessoa pode encontrar a cura. Se não encontra cura, consegue um tratamento para viver mais, mas também passaram a morrer no hospital, porque foram para o hospital buscar alguma coisa. Então, as mortes, elas saíram da casa e passaram para a solidão das UTIs. E com isso, também os velórios saíram de casa. Então, o Felipe Arriet diz o seguinte, que até que essa primeira morte, né, até o final do século XIX, ele chamava de morte domada ou domesticada. Por que domada? Porque as pessoas sabiam que elas iam morrer, domesticada porque era em casa. E depois, né, quando a morte vai para o hospital, ele chama de morte invertida e interdita, porque inverteu, né, agora ela saiu de casa, inverteu todo o conceito, e interdita, porque aí a morte ficou feia, foi escondida no caixão, e as pessoas deixaram de falar sobre ela. Porque falar sobre ela, a morte passou a ser fracasso, falar sobre ela podia chamar, e a morte passou a ser um tabu. Então, houve essa inversão, demorou 50 anos, mais ou menos, para que isso acontecesse, né? Mas é isso que a gente vive hoje, né? A gente vive hoje, então, a morte interdita. E, junto com isso, a gente vive um outro conceito que foi desenvolvido pela Maria Júlia Kovacs, que é o da morte escancarada. Porque, ao mesmo tempo que nós não falamos de morte, nós falamos de morte o tempo todo, que é essa morte pública, né? Essa morte escancarada na rua. Que você tem uma morte escancarada, que é de alguém que é atropelado ou de algum acidente na rua, e que você passa, esse corpo está lá, ou alguém que leva um tiro, e onde você passa, esse corpo está lá, escancarado, e mexe com o dia de quem passa por ele, né? Mas depois ele é recolhido e vai para a privacidade do lar. Mesmo assim, essa morte é escancarada para aquela comunidade, porque os curiosos vão entrar, né? E a gente tem uma morte escancarada, que é a da mídia, que é uma morte que eu nem imagino quem seja e que entra dentro da minha casa e eu sofro com ela. Isso quando a morte não me pertence. Agora, quando a morte te pertence ou me pertence, eu não consigo vivenciar as despedidas e o luto fica muito difícil de ser elaborado, porque como ela é pública, há uma invasão, né? Há uma invasão da privacidade, há uma limitação da expressão dos sentimentos e das emoções, há uma curiosidade, e isso também gera boatos, julgamentos, comentários sobre a morte e sobre a família. E aí tudo isso fica... Se a gente pensar na Isabela Nardoni, né, quantos anos faz, até hoje a mãe dela é abordada no mercado, na feira. E se você pensar até na morte dela, por que ficou tão famosa? Porque a mídia talvez não tivesse notícia, porque eu lembro que eu estava fazendo um trabalho no IML naquela época. Primeiro que eles ficam muito bravos, porque quando isso acontece, há uma cópia, né? Então eles diziam que o crime, esse era um crime comum, né? Mas eles diziam só que agora está cheio de crianças sendo jogadas. Se você lembrar, na época apareceu uma criança que foi jogada num saco de lixo no lago, que alguém abriu, criança jogada na caçamba, né? Mas assim como é com esses jovens que entram nas escolas também, né? Para cometer alguns homicídios, e depois você vê alguns casos na sequência. Porque é a morte escancarada, né? Então, como ela é pública, ela é divulgada, e isso provoca, né, uma avalanche, né, de imitações. O suicídio é uma morte escancarada, né? Mesmo que ele aconteça num prédio, ela fica escancarada naquele prédio. E o suicídio, o grande risco dele é o suicídio por imitação, né? Porque a gente já sabe que existe muito suicídio por imitação. Então, há um suicídio, por isso que não há, inclusive, a divulgação da mídia em casos de suicídio. Então, isso só para te explicar um pouco dessa questão dos 3 tipos de morte, conceitos de morte, né? E hoje, então, a gente vive a morte interdita, ao mesmo tempo que a gente vive também a morte escancarada. Então, nós não falamos das nossas mortes, mas a gente fala da morte dos outros o tempo todo, porque instiga muita curiosidade. E tem um outro movimento da morte reumanizada, que é um movimento que vem aí desde
dos anos 60 até, mas e 80, cada um, Elizabeth Kubler-Ross, Cecily Saunders e tal, que é da morte reumanizada. E aí vem o movimento dos cuidados paliativos, que é a pessoa ter o direito à própria morte, morrer com dignidade, não morrer sozinha na UTI. Então, se ela estiver morrendo, que ela saia, aliás, se ela estiver morrendo, ela não tem que estar na UTI, né? Que ela possa estar com a família, ou no quarto, ou em casa. Tá? Então, esse é o outro movimento. Então, esse é o desenvolvimento da morte. Que é o conceito de qualidade de morte, esse último. Ortotanásia se chama, que é a morte com dignidade. Eu queria voltar a falar um pouquinho das crianças, porque quando não existe um espaço para se falar sobre a morte na sociedade ou em casa, muitas pessoas vão falar sobre a morte nas suas terapias, nos consultórios. E a gente vê condutas dos colegas, muitas vezes, muito diferentes do que a teoria traz para nós. Então, aproveitar você que é uma especialista, como é que a gente deveria conduzir isso com as crianças? Então, as perguntas são assim: a partir de que idade a gente conta para a criança, ou a partir de que idade a gente leva a criança no velório? Eu digo desde sempre, desde o ventre. Né? Como assim desde o ventre? Bom, cada vez que a mãe ganha um sapatinho, quando ela está grávida, ela pega o sapatinho, põe na frente da barriga e fala: olha, filho, o que você ganhou, né? Se o vô vem visitar, né? Se o pai dela vem para casa, ela fala: olha, bebê, o vovô está aqui, vovô passa a mão na barriga, conversa com o bebê. Então, isso tudo essa criança está sentindo, se sabe disso hoje, que essa criança está percebendo essas emoções. Se esta mulher grávida fica muito triste porque ela perde alguém, e o tipo de morte ainda interfere na na emoção, então, se a morte for por um suicídio, se a morte for porque caiu um avião, se a morte foi porque a pessoa estava doente e depois morreu. Então, o tipo de morte, teve um infarto, foi uma morte que você não esperava. Então, esse tipo de morte também interfere na sua emoção. Essa criança também vai sentir tudo isso. E aí, por que ela não pode dizer para essa barriga, né? Olha, eu estou muito triste. Estou muito triste porque o vovô morreu, porque o meu irmão, que é seu tio, morreu, né? Enfim, ou até o papai morreu, ou a sua outra mãe morreu. Né? Por que essa conversa não se pode ter desde a barriga? Deve ter, né? E aí, quando é muito, infelizmente, é mais comum do que se imagina que o companheiro, né? Às vezes a companheira, mas assim, a gente recebe muito mais o marido, que morre antes do bebê nascer ou logo depois que o bebê nasceu. E essas mulheres vêm completamente enlutadas, porque assim, ninguém combinou que ia criar o bebê sozinho, né? E elas falam que o momento que é mais difícil, e elas querem muito segurar o choro, não querem que o bebê perceba que ela está triste, né? E elas dizem que o momento mais difícil de segurar o choro é durante a amamentação. Aí a pergunta é, primeiro, não tem como, porque esse bebê ele vive só dessa percepção, né? Agora, por que a criança não pode perceber que você está triste? É fundamental que as pessoas percebam que você está triste. É uma emoção humana básica, né? Fundamental, né? E outra coisa, quando você está amamentando, você chora e a sua tristeza vem à tona. Esse bebê, ele só sente a tristeza. Ele também não vai entender o que você diz, mas ele sente o que você diz. É melhor esse bebê entender que você está chorando porque o papai morreu, porque a mamãe morreu, ou que você está chorando porque está amamentando. Que são sensações muito distintas, né? Então, você pode dizer, conversa com esse bebê, até porque ele, desde sempre, vai ouvir, né, que o pai morreu. Isso é alguma coisa que você não precisa contar, se preparar para contar em algum momento. Né? Então, assim, é desde sempre. Mas vamos pensar que essa criança está um pouco maior, a notícia precisa ser dada por alguém de preferência, porque nem sempre é possível, né? Mas de preferência por um adulto que a criança conheça, e que dê confiança, dê segurança para essa criança, né? Porque você vai dar uma notícia ruim. É sempre, aliás, isso para qualquer pessoa, uma má notícia você dá sempre com os olhos na mesma altura, né? Então, nós dois aqui, eu estou com o meu olho na mesma altura do seu. Então, se eu ponho uma pessoa sentada, eu preciso me sentar também e ficar com meus olhos na mesma altura dos olhos da pessoa, né? Para dar essa sensação de que a gente está junto. E aí
Vou dizer, né? Olha, primeira coisa assim, olha, eu tenho uma notícia triste para você, uma notícia difícil, e aí a gente diz as palavras corretas, que é seu irmão morreu, a mamãe morreu, o papai morreu. E nós nunca mais vamos ver. E aí as pessoas acham que eu sou muito cruel quando eu falo. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Dizer que não vai voltar, especialmente para criança, no sentido mágico, né, Elaine? Fundamental. E eu já coloco isso. E a outra coisa é, a gente nunca mais vai poder ver, porque o papai morreu, mas a gente pode se despedir. Você pode ver pela última vez. E aí poder dizer para a criança que ela pode levar o que ela quiser, inclusive. Ela pode fazer um desenho, ela pode escrever uma carta, depende da idade dela, né? Ela pode levar algum brinquedo que ela queira, uma peça de roupa para o papai levar junto, né? E que vai ser muito ruim. A criança vai ver o papai, mas o papai não vai porque o papai está morto, não vai conversar, não vai devolver. E é um momento sempre muito difícil, muito marcante, que instiga muita curiosidade, né? Quando a criança vai no enterro, todo mundo entra para dentro da sala para ver o que vai acontecer. Devia ser um momento mais íntimo. E tem muito julgamento. Nossa, que absurdo, né? Levar as crianças e tal. Mas a criança tem direito à verdade, tem direito à própria história, tem direito às despedidas, né? Então, por que é importante dizer nunca mais? Porque dependendo da idade da criança, ela não sabe o que é nunca mais. E ela vai esquecer. Dali a pouquinho, dali uns dias ou logo depois, ela fala: mas quando o papai vai chegar mesmo? Ou então, o papai foi morar com o papai do céu. Mas fala o papai do céu, são frases que a gente já conhece, né? Mamãe pede para o papai do céu emprestar só um pouquinho, né? É muito duro escutar. Mas aí você resgata o nunca mais. Lembra que eu disse para você que nunca mais a gente ia conseguir ver o papai? A gente não pode ver. Mas você pode ver fotografia, você pode sentir o cheiro do papai na camisa dele que está lá no armário, né? Você pode ver um filme, vamos conversar sobre o papai, né? Vamos contar coisas, né? E vamos chorar. Acolhe o luto dessa criança, porque, veja, quando você não fala que morreu e que nunca mais vai voltar, a criança, ela entende o seguinte, que uma pessoa que gosta dela desaparece, não se despede dela e não a leva é porque ela fez alguma coisa errada. Então, ela foi abandonada, a criança entende a morte como abandono e ainda por cima entende que ela é culpada por isso. E pior do que você ver uma criança esperando, pior do que você falar para uma criança que uma pessoa morreu, é você ver essa criança esperar todo dia por alguém que não vai chegar. Não é justo. E aí fica lá para acolher o luto dessa criança, e você também está enlutado, então vamos ficar enlutados juntos, não é? Muito As legal. metáforas não ajudam. Eu tenho uma dúvida. A gente está conversando aqui e me surgiu uma dúvida. Em relação aos objetos, né? Então, você falava antes que antigamente, então você decidia, esse sapato fica com fulano, esse paletó fica com outra pessoa, né? E hoje a gente tem linhas que dizem que a gente pode, né, guardar os objetos porque eles fazem parte de uma memória, de uma história. E, por outro lado, existem linhas que dizem, olha, você tem que se desfazer desses objetos porque eles são lembranças muito dolorosas. Qual que é a sua opinião? Nós temos uma sociedade, né, um aspecto cultural hoje, porque isso é uma memória coletiva, isso de algum lugar que veio, que se espalhou, que logo que o morto morre, você deve dar todas as coisas dele, porque é um sofrimento muito grande, né? E eu sempre faço a pergunta, né? Minha pergunta é assim: incomoda quem as coisas do morto dentro do armário? Porque o enlutado sofre, porque não necessariamente ele quer dar tudo, mas tem um monte de gente ali, ó, dizendo que ele tem que dar, que ele tem que se desfazer e tal. E às vezes a própria pessoa já ouviu isso muitas vezes e ela também acredita que vai ser melhor ela dar. E ela se desfaz de tudo, né? Isso, na verdade, não é nenhuma linha, isso é um conhecimento que tem aí. O que acontece é assim, que primeira coisa, na crise a gente não faz nada. Na crise não se faz nada. Porque você não tem condição de tomar atitudes, né, de tomar decisões quando você está em crise. E o luto é uma crise. E tem 3 coisas que as pessoas querem fazer logo depois que morre alguém muito importante, né? Dar tudo, pedir demissão e mudar de casa. E aí a gente diz,
não é o momento. Você pode dar tudo, você pode pedir demissão, você pode mudar de casa, mas não é agora. Porque isso, de um modo geral, traz arrependimento. Parece que ficar naquela casa vai ser insuportável, né? Ou pedir demissão, porque não vai dar para trabalhar, enfim. Vamos esperar as coisas se acomodarem. E as coisas do morto têm um outro significado, na verdade, né? No luto, você, não é porque a pessoa morreu e você enterrou, cremou, esteve lá, se despediu, que você entende que a pessoa morreu e não volta mais. Depois da morte, os enlutados continuam procurando a pessoa que morreu, continuam esperando por ela e vão fazer de tudo para voltar atrás. O luto, ele é um período de loucura. E a pessoa enlutada, ela chega a achar que ela está louca, mas ela não conta para ninguém, porque senão os outros também vão dizer isso. Coisas do tipo assim, procurar a pessoa que morreu na rua, encontra e segue, fica seguindo. Eu sei de pessoas que chegaram a pedir abraços. Você pode me dar um abraço? Porque você parece com meu filho, você parece com meu marido, com a minha mãe, né? E a maioria delas recebe esse abraço. De gente que elas não sabem nem quem é. Agora, você imagina o que é você saber que a pessoa morreu, porque você sabe, tem alguém na sua frente que lembra a pessoa, que sofrimento é esse de querer passar e olhar e desejar que seja, e ao mesmo tempo saber que a hora que você vai passar e olhar não será aquela pessoa, e o medo de que não seja. Né? Então, isso traz um sofrimento. E a pessoa diz assim, como é que eu posso querer que seja se eu sei que morreu? Mas e tem pessoas que seguem por muito tempo e não passam porque elas não querem ver que não é. Então, elas ficam só atrás nessa se enganar, né? E aqui no luto, nas fases da Kubler-Ross, chama negação, né? Período de negação. Eu já recebi pessoas que dizem assim, mulher de piloto, eu me lembro que ela dizia assim, ele era piloto, viajava sempre, então eu pus na minha cabeça que ele está viajando, e é assim que eu vou seguir. Né? Então, se o telefone toca, pode ser ele. Uma fuga da realidade, né? Uma fuga da realidade, né? E porque a pessoa não dá conta. Então, mas veja, é uma fase normal do luto. Ela tem um momento em que pode deixar de ser normal, mas faz parte. Só que o enlutado não conta isso. E aí, as coisas de quem morreu é um encontro com essa pessoa. Então, assim, cheirar, e todo mundo fala, vou lá e cheiro a roupa, de noite eu visto a roupa e durmo com a roupa, ou durmo agarrado na roupa, ou não lavei o lençol por uma semana, fiquei dormindo lá do lado que a pessoa dormia, agarrada no travesseiro, né? Na verdade, as coisas de quem morreu, elas são muito importantes, porque é onde você vai buscar a pessoa. É onde você vai encontrar e, inclusive, falar com ela, né? Às vezes a pessoa abre a porta do guarda-roupa e fica ali conversando. E ok, né? De novo, né? A questão da loucura. Quem vê vai falar, ó, tá vendo? Não é bom. Mas não, é bom, é importante. Porque a gente precisa de um tempo, né? De estabilização, um tempo de acomodação, um tempo de compreensão do que aconteceu e de reorganização da nossa vida. Então, assim, até ontem, porque o velório, tudo isso dura um dia, né? Então, até ontem a gente estava vivendo desse jeito. A partir de hoje, essa pessoa não está mais aqui. Né? E as pessoas acham que eu tenho que viver desse jeito, não. Então, as pessoas conversam com quem morreu, né? Eu me lembro de uma moça que dizia assim, que ela foi numa palestra, e ela falou, eu vim porque eu queria te fazer uma pergunta. E aí ela estava preocupada com a mãe, que o padrasto de muitos anos, né, de mais de 20 anos de convivência com a mãe, tinha morrido, e a mãe chegava para ela e falava assim, olha, eu trouxe macarrão porque foi o seu padrasto que falou que era para eu fazer para você, né? E ela falou, ela fala que ela conversa com ele. Aí eu perguntei, fazia acho que 2 meses que ele tinha falecido. Ela estava muito preocupada. Falei, quantas pessoas moram na casa? Era só eles, dois, já faziam uns 15, 20 anos.
Então, por que ela vai parar de conversar com ele de uma hora para outra? É óbvio que ela vai para a cozinha, vai para o fogão e fala para ele: ô fulano, o que você quer que eu faça hoje? Ah, macarrão. Tá bom, vou fazer macarrão. Porque ela também sabe as respostas, né? E entender o luto como um movimento saudável da vida. Né? O O luto sendo... sofrimento, então, o Colin Parkes fala que é verdade, né? O luto é o pior sofrimento da existência humana. Ou seja, em toda a minha vida e você em toda a sua existência, você não vai viver nada pior do que o luto, porque é o rompimento mais significativo. Eu estou falando, são vários, mas principalmente esse da morte concreta, porque que na verdade é o nunca mais. E ele é horroroso, ele é insuportável, mas ele é necessário e saudável. E aí eu sempre digo para as pessoas, né, que estão comigo, eu digo: olha, isso que você está vivendo é muito ruim, mas é um direito seu. Viva, usufrua do seu sofrimento. Elaine, no caso dos desastres, que você estuda muito também, o luto coletivo, ele é vivenciado de uma forma mais fácil do que o luto individual? E aí tem interessante, porque aí a gente estuda o luto coletivo, porque ele tem duas questões, né? Uma delas é que no desastre a morte ela é sempre inesperada, é violenta e às vezes com ausência de corpo e às vezes até com o corpo, mas tão desfigurado que você não tem mais contato, né? Então é de caixão lacrado. Então isso tudo por si só que a gente chama de morte traumática, né? Que também é a morte escancarada, tem um luto difícil de ser elaborado. Porque é alguém que desaparece da sua vida de uma hora para outra e some, né? Some. E aí isso é muito difícil. E isso acontece no suicídio, isso acontece no atropelamento, mas quando é num desastre, isso é muito difícil, mas você tem muitas pessoas enlutadas pelo mesmo motivo. E geralmente vamos pensar no desastre, as pessoas estão num abrigo, ou em Chapecó, por exemplo, ou em Santa Maria, que a cidade inteira ficou enlutada. Então você podia conversar com o padeiro, com o pipoqueiro, onde você ia, estava todo mundo enlutado. Quando o Ayrton Senna morreu, Brasil né? todo. O Brasil ficou enlutado, né? Você parava e as pessoas estavam cinzas, né? As pessoas estavam. Então, isso acolhe, porque o luto precisa de acolhimento. Então, o luto coletivo são pessoas que estão sofrendo pelo mesmo motivo, então elas se acolhem e isso facilita. Então, em tragédias, isso tem. Então, assim, facilita um luto muito difícil de ser elaborado. Então, não é que a gente vai facilitar, mas é que as pessoas elas acabam tendo, em determinado lugar, em determinado momento, elas têm a sua dor validada. Então, esse é o luto coletivo. Agora, veja você que neste momento de pandemia, embora a gente tenha um luto coletivo, nós temos um luto coletivo individualizado. Porque tem muita gente enlutada pelo mesmo motivo, mas essas pessoas não se encontram, elas estão sozinhas dentro de casa. Algumas organizações estão promovendo sites, né? Em que as pessoas podem ir lá postar e tal, mas não tem esse mesmo acolhimento que existe na questão do luto coletivo. Pensando nos psicólogos, né, especialmente os psicólogos clínicos que lidam com essas questões, eu acredito que seja importante também, além da uma formação específica, mas que eles também trabalhem essas questões dentro de si, porque eles cuidam de pessoas que estão vivendo essas questões. Você tem um espaço seu, Prestar Cuidados, onde você oferece uma série de serviços, tanto de formação, cursos, mas você também dá orientação para esses profissionais? Fala um pouquinho dessa instituição. Antes de falar da instituição, quero falar disso que você trouxe, que acho que é fundamental, né? Eu digo que todo psicólogo, claro que é todo profissional, mas todo psicólogo precisa conhecer luto. Porque ninguém vem no consultório porque ganha. As pessoas vêm porque perdem. E quando um psicólogo, mas quando você vai trabalhar com uma pessoa enlutada, você realmente precisa conhecer luto, né? Eu, por exemplo, não trabalho, eu não conheço, né? Não estudei drogas. Então, eu não trabalho com isso. Eu posso atender pais enlutados porque perderam os filhos para droga. Não necessariamente esse filho morreu, mas o filho idealizado morreu. Então, isso eu posso atender. Mas eu não posso atender o filho que
lida com drogas, porque isso não é minha especialização, eu vou fazer um trabalho ruim. Então, eu acho que um psicólogo que não conhece, não estuda luto, não sabe as fases do luto, não sabe como lidar, e a gente vê isso em consultório, né? Faz muita coisa que não é legal. Né? Um exemplo bem grosseiro assim de uma pessoa que disse para uma mãe, né, que ia ajudar, podia ajudar, mas essa mãe estava obviamente vestida com a camiseta com a foto do filho, sendo a primeira coisa que você vai fazer é tirar essa camiseta. Então assim, né, uma pessoa que não sabe o que está falando e que agride a pessoa que está em sofrimento. Então, para você lidar com o luto, você tem que estudar luto e muito. Só que estudar luto não é suficiente para você atender suicídio. Você precisa estudar suicídio, porque é um outro tipo de atendimento. Né? E emergência de desastre ainda é um outro tipo de atendimento. Tá? Então, esse é o primeiro recado que eu quero dar para os psicólogos. Né? E sim, a Prestar Cuidados em Psicologia, né, é uma empresa que eu criei, totalmente voltada para as questões de luto. Então, tem profissionais que trabalham comigo há algum tempo, para atuar, para fazer atendimento clínico, e eu ofereço cursos, nós temos grupos de estudos, e nós temos Uniped, né? E palestras também, e consultorias em empresas. Né? Então, é muito comum, agora mesmo voltei do Nordeste, que fui fazer uma consultoria numa empresa lá. Então, o que é uma consultoria numa empresa? Quando tem uma morte numa empresa, a empresa nos contrata para que a gente faça um trabalho com os funcionários. E aí tem um estudo, né, de que tipo de morte foi, qual é o vínculo que os funcionários têm com aquela pessoa que morreu e que tipo de trabalho vai ser feito. Né? E um trabalho também para suicídio, porque suicídios em empresa, ele tem um risco, empresas em escolas, né? Ele sempre é um risco para outro suicídio. Então, também tem um trabalho de pós-venção, que se chama, né? Pós-venção é cuidados para pessoas que já lidaram com que têm o suicídio, estão marcados por um suicídio, e também para prevenir outros suicídios. Então, a gente tem esse tipo de trabalho, de consultorias, e os cursos. A gente tem cursos que são carro-chefe, né? Um é de psicologia em emergências e desastres. Nesse momento, ele está disponível em EAD, no site, está numa plataforma, as pessoas podem adquirir. Tem o curso de morte e luto, é um curso sobre morte e luto, que vai ainda acontecer nesse semestre. São cursos anuais. E tem um curso de 8 horas que é sobre suicídio. E outros cursos, como cuidados paliativos, um curso só sobre a morte do filho, porque é uma coisa muito extensa. Então, esses são os cursos. O grupo de estudos, ele existe há 12 anos, não, desde 2012 ele existe. Ele acontece todo primeiro sábado do mês, das 9 ao meio-dia, e o grupo é que escolhe o tema de estudo do semestre seguinte. Então, no semestre passado, se escolheu estudar nesse semestre um livro que até indico aqui, que é um pouco do que a gente está falando, que é o Judith Viorst, né? Perdas Necessárias. Estou com ele aqui porque amanhã é o nosso encontro. Tá? Vou até aproximar aqui. Ó. Perdas Necessárias, da Judith Viorst, porque é um livro que não vai falar só sobre a morte, mas sobre as perdas da vida, desde o nascimento até o envelhecimento. Então, esse grupo de estudos, e nós temos também o NIPED, que é o Núcleo de Intervenção Psicológica em Emergência e Desastres, que acontece toda primeira sexta-feira do mês, das 19 às 22 horas, nosso encontro é hoje, no primeiro do ano. No NIPED, o GPEL e os cursos, né, eles são para a população, para profissionais e estudantes do último ano, de qualquer área. Agora, o Uniped é só para psicólogos, porque a ideia, né, é de treinamento, formação de psicólogos para atuar em emergências e desastres. E daí eu tenho uma equipe, né, que toda vez que nós somos chamados, eu chamo essa equipe, que é a equipe que vai trabalhar comigo. Então, e eu sempre convido, se houver alguém ouvindo que estiver interessado em participar do Uniped, porque num desastre de grandes proporções, a gente nunca tem gente suficiente, né? Então, venha, nós fazemos treinamentos simulados, simulações, né? Exercícios, a ideia é estar preparado para atuar em qualquer tipo de desastre quando chamados. Tá? Então, esse é o Uniped.
Acho que dá para estar, esse é o conjunto, né? E todas as outras coisas que vão surgir. Por exemplo, nesse momento, porque isso tudo que eu estou te falando é pela empresa, né? Uma empresa comum. Mas nós também temos a nossa parte social, né? Então, no ano passado, nós fizemos o SOS Covid. Então, o pessoal do Uniped, né, se voluntariou e nós fizemos esse projeto para fazer atendimentos online para pessoas que quisessem conversar. E agora nós estamos entrando num projeto maior, né, o projeto maior chama Nós da Linha de Frente, tem várias instituições, que é para o Amazonas. Então, no Uniped a gente está chamando de SOS Amazonas, né, que nós estamos entrando nesses atendimentos online, no nosso caso, nós vamos atender profissionais de saúde lá do Amazonas, porque eles estão em sofrimento intenso, por tudo que eles estão vivendo, assistindo e também pelo excesso de trabalho, né? Então, nós temos esse tipo de trabalho social também. É um tema vasto, complexo, né? Teria tantas coisas para a gente conversar aqui. Por exemplo, a gente quase não falou sobre suicídio, apesar que sobre suicídio nós vamos conversar com o Maclean. Você conhece ele? O Maclean Nunes Batista, da Universidade de São Francisco? Sim, eu já, na verdade, acho que eu não o conheço pessoalmente, mas eu conheço de nome. Ele tem algumas publicações, ele estuda... Nome de bibliografia. Isso, ele estuda suicídio também, ele vai conversar com a gente só sobre esse tema, já está marcado já. Mas eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você acha importante falar sobre esses temas, se ficou faltando alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa sobre emergências e desastres, né, que eu acho que é importante também deixar, porque quando tem na verdade, assim, nossos desastres são de águas, né? Os desastres são da população de periferia, na pobreza que acontece o desastre de modo geral. Então, é deslizamento, chuva, e a gente precisa de psicólogos lá também. É mais difícil. Agora, quando a gente tem um desastre midiático, nós sempre temos uma demanda, né, de psicólogos voluntários. Então, Boate Kiss, Brumadinho, Suzano, né? Ou mesmo as pessoas quando veem essa nossa divulgação do SOS Covid, SOS Brumadinho, às vezes as pessoas... Brumadinho, SOS Amazonas, as pessoas entram em contato dizendo assim, eu quero atender, né? Eu quero... E assim, voluntário é muito bem-vindo. Mas eu queria dar um alerta. Emergências e desastres, eles têm sempre um cenário de horror. O cenário de horror não são porque o psicólogo dificilmente vai ver os corpos, essa coisa, se bem que às vezes vê na Boate Kiss, né? E às vezes também vai junto para fazer com a família para fazer reconhecimento de corpos e tal. Mas a cena de horror que eu me refiro é que ninguém está preparado, né? Nem nós que estamos treinando e já fizemos isso, a entrar numa sala e ver um monte de gente gritando, berrando, sofrendo, né? Por algo que eles nem sabem ainda o que é, né? Ou o que será que aconteceu com meu parente? Então, isso é uma cena de horror. É uma cena de intenso sofrimento. Então, para você entrar nesse lugar, de alguma maneira você tem que se preparar antes. E saber como lidar com essas pessoas, né? Eu já estive em vários lugares, e eu acho que todo lugar tem muita coisa. Acho que um dos lugares em que eu vi muita coisa que me incomodou foi no velório de Suzano, né? Onde eu vi profissionais que entram lá com boa vontade para fazer boas coisas, mas que, de repente, uma das coisas que mais faz é dizer assim, olha, fica calmo, não chora, meu Deus, né? Depois de um tiroteio, de você ter seu filho morto dentro da escola, que era o que você tinha falado, que é o lugar mais seguro, né, que você tem, como dizer não chora? Então, assim, a gente precisa estar preparado, né? Você precisa saber o que fazer, o que é lidar com emergências e desastres, que é preciso ter uma organização, porque senão a gente vai ter um duplo, triplo atendimento da mesma família. Em vez de ajudar, você vai atrapalhar, né? Então, é preciso seguir uma coordenação, né? A coordenação não está lá para monitorar você, mas para monitorar todo o atendimento, né? Para que as pessoas sejam adequadamente atendidas e não inadequadamente atendidas. E muitas vezes, né, de Santa Maria tem um livro em que tem um capítulo só falando dos erros, né, e que é importante ler esses erros, que é um livro sobre o incêndio da Boate Kiss, que é um livro importante porque fala como foram as primeiras ações.
Porque tem que lembrar que quando tem um desastre, é o caos. Um desastre nunca é igual. Quando a gente chega lá, a gente não sabe o que vai fazer. Então, a nossa equipe está desorganizada e quando a gente chega lá, está todo mundo desorganizado. Mesmo com um padrão do que pode ser feito, até você organizar tudo, demora muito. Tem um tempo, né? Então, você tem que lidar com esse caos. E aí, o que acontece? O que você fala para o outro, você pode estar prejudicando, porque é muito importante as nossas ações logo após um desastre. O objetivo é prevenir o adoecimento mental, né? Principalmente depressão, estresse pós-traumático e suicídio, que são as piores consequências, que são consequências conhecidas. E a outra coisa é que o próprio profissional sai adoecido de lá, porque ele não estava preparado para aquilo. E aí ele sai. E aí você vai num desastre, onde a gente tem pouco profissional para cuidar de toda aquela demanda. Você vai para ajudar e passa a ser mais um para ser cuidado, então você vai atrapalhar. Né? Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Voluntário é muito importante. Então, se você vai ser voluntário, quando chegar no local do desastre, procure a equipe de psicologia. Geralmente procura a Defesa Civil, que vai te encaminhar para a equipe de psicologia. Procure o coordenador da psicologia, pergunta para ele o que você pode fazer. Antes disso, aceite ser treinado e aceite ser coordenado. Geralmente o voluntário é bem aceito, mas pode acontecer de dizer, olha, nesse momento nós não estamos precisando, aceitem isso e voltem para casa. Porque também já vimos muitos desastres em que a gente diz, nesse momento não estamos precisando, os psicólogos acham que não, isso é bobagem, e por conta deles eles passam a atuar. E aí, né, a gente não faz o nosso serviço direito. Então, eu acho que isso era uma coisa que eu gostaria de falar também. Um alerta, com certeza. Esse vídeo ele fica disponível e depois estudantes vão ver, psicólogos vão ver, e aí já fica esse alerta sobre esse tema. Muito, muito bom. Elaine, queria agradecer demais toda essa conversa que a gente teve, esse conhecimento que você colocou aqui, dividiu com todo mundo, e pelo seu tempo, mais uma vez, muito obrigado. Você é uma pessoa extremamente empática, também estudando esse tema, lidando com a dor, com o sofrimento do ser humano, né? Então, desenvolveu toda essa empatia. Eu estava numa expectativa pela importância do tema, né, da gente falar sobre esse tema na nossa sociedade, mas também dentro, né, dos temas da psicologia. Eu tive o MacLean como meu professor, então na universidade falamos um pouco mais sobre suicídio, sobre morte, sobre luto, mas no geral, quando a gente conversa com os colegas, é um tema muito pouco abordado. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa indicação, né, de que a gente deve estudar, de que a gente deve se capacitar cada vez mais para poder ter condições de melhor atender, né, de melhor executar a nossa profissão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço.